Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 1º de março, começamos um novo mês, numa segunda-feira, uma semana maravilhosa, primeira semana de março, primeiro dia do mês de março, e que você tenha um mês maravilhoso, especial, cheio da presença, do mover e do poder do Senhor em nome de Jesus, né? Que Deus te dê graça, que você viva cada dia aquilo que o Senhor tem projetado, planificado e planejado sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e mais um dia vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, né? Mateus capítulo 13 fala sobre as 7 parábolas do Senhor, as 7 parábolas do reino, onde Mateus, né, Jesus falando, e Mateus com certeza escriturando todas essas coisas, fala dessas 7 parábolas, a começar da parábola do semeador, porque a parábola do semeador, em termos didáticos, é a mãe de todas as outras parábolas, porque ele explica a parábola do semeador. E ele diz que se quem não entender a parábola do semeador, não entenderá nenhuma parábola. E se não entender a parábola do semeador e não entender as outras parábolas, não fica inviável entender o que significa o reino dos céus, o reino manifesto através de Jesus Cristo. Então nós vamos dar continuidade, porque essas 7 parábolas, elas falam, primeiro, da condição do nosso coração, a quantas andam, né, o sentimento em relação às coisas de Deus. Então começa pela parábola do semeador, depois vai para a parábola do joio e do trigo, depois vai para a parábola do grão de mostarda e do fermento, depois vai para a parábola do tesouro escondido, depois vai para a parábola da pérola de maior valor ou de altíssimo valor, e por último a parábola da rede. E termina, né, o capítulo 13 com o Senhor Jesus perguntando. Engraçado, né? Porque alguém poderia dizer assim, mas Jesus fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou seja, você que tem que me ouvir, não que eu tenha que falar de uma maneira que você ouça, né? Aqui como é que fala? Os agentes, os protagonistas mudam, né? Agora você que quer me ouvir, eu estou falando, mas quem quiser ouvir, que ouça. Então é o Senhor fazendo uma depuração em relação àquele que está recepcionando a palavra, os ouvidos, né? O sentimento de quem está recebendo a palavra. E agora no finalzinho, o Senhor pergunta lá no versículo 51 do capítulo 13 de Mateus: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Então o objetivo de Jesus está alcançado. E ele, de uma maneira carinhosa, delicada, cavalheira, né? Ele pergunta, vocês estão entendendo? Por quê? Se de um lado a parábola ela é, entre aspas, um mistério para alguns, para os outros, Jesus não apenas ensina, mas pergunta se aprendeu, pergunta se entendeu. Esse é o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 52. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Novamente, o Senhor Jesus está falando de maneira muito singular, muito particular, sobre, vamos dizer assim, ao grupo que ele conhece mais. Por que ele conhece mais? Porque possivelmente ele passou por esse grupo. Ele de alguma maneira, ele se relacionou com esse grupo, né? Porque ele era um escriba, porque ele tanto sabia ler como ele sabia escrever, tinha toda a Torá
né? O Pentateuco, os livros históricos, os livros dos profetas maiores, livros dos profetas menores, tinha todos os livros poéticos, né? De cor. Então ele era alguém que dominava o assunto. E por dominar o assunto, obviamente, ele conhecia os seus pares. Então é por isso que ele sempre, e eu já falei isso para você, que ele sempre, não que ele não fale ou não responda aos outros grupos religiosos, mas aos grupos dos fariseus e escribas principalmente. Porque quem eram os fariseus? Os fariseus era o grupo onde estavam associados, vamos dizer assim, os escribas, né, os rabinos e também, vamos dizer, os anciãos. Todos aqueles que eram chamados conservadores ou fundamentalistas estavam nesse grupo, porque eles entendiam que a Bíblia, a Torá, ela era o total dos livros do Antigo Testamento, mais a tradição rabínica, chamada de Talmud, né? Então, Talmud mais o Antigo Testamento era a base desse grupo de fariseus que eram chamados de conservadores. E Jesus, novamente, como um rabino, que conhecia as pessoas ali de uma maneira mais próxima, com certeza, porque fazia parte. E aí Jesus, ele fala o seguinte, então lhes disse, por isso todo escriba, ou seja, mestre, todo rabino, todo fariseu, né, no sentido de grupo, de uma corporação, né, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família. Lembra que eu falei para você que o mestre, ele tinha a autoridade de um pai sobre o seu discípulo, e o seu discípulo tinha a sua reverência, né, como se fosse um filho em relação ao seu pai. Aí diz assim, no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, Jesus ele fecha esse período de ensino, de exortação, de edificação, de consolo, né? Como? Exatamente fechando e explicando, né? Fechando esse ciclo e explicando que o verdadeiro ensinador da palavra, o verdadeiro mestre, e isso para mim é muito importante. Para mim, espero que para você passe a ser também. Por quê? Porque ele fala assim, que ele tira do seu depósito. O que é o seu depósito? É um lugar importante. Vamos dizer, almoxarifado da casa, né? É o local onde possivelmente fica a despensa, fica as coisas mais importantes. Se houverem documentos, estão naquele lugar. Então o depósito seria para nós hoje, na nossa cultura, como se fosse um cofre. Algo muito importante. Algo que vez por outra a pessoa vai lá, o dono daquele depósito, vai conferir, vai olhar, né? Vai trazer a memória. Então é um local importante. É um local destacado para o dono da casa, para o pai daquela família. E a palavra do Senhor fala que ele tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Por que coisas novas e coisas velhas? Porque aqui Jesus está falando exatamente a base do seu ministério e que deve ser a base do nosso cotidiano, que deve ser e destacado o que significa isso para nós. Em primeiro lugar, Jesus veio como judeu. E como judeu, na sua plenitude, ele traz a plenitude do judaísmo. Por que a plenitude do judaísmo?
eu já falei para você uma vez, né? Olhando com os olhos de Deus, não com os nossos olhos, porque se nós enxergarmos com nossos olhos, fica difícil explicar. Mas olhando com os olhos de Deus, a gente pode afirmar que Deus não é um ser de divisão. Mas Deus é um ser que a gente aprende, desenvolve no conhecimento, na intimidade com Deus, que Ele é um ser que acrescenta. É verdade. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente percebe que Deus sempre está, não apenas convivendo conosco, na nossa realidade, mas ainda que aquilo seja não tão bom aos nossos olhos, pelo menos circunstancialmente, não seja tão positivo, tão agradável, né? Tão favorável, existe todo um ensino e toda uma capacitação e todo o desenvolvimento. Por quê? Porque nós aprendemos com Deus que é melhor acrescentar do que ficar dividindo a nossa vida em coisas, né, que pura e simplesmente são desprezadas ou desprezíveis e coisas que são boas. Não. Aos olhos de quem está enxergando alguém aprendendo, como se fosse uma criança que está aprendendo, vamos dizer que a criança tenha tirado, sei lá, nota vermelha na prova, ou veio com boletim com nota vermelha, né? Veio com a nota mensal ou bimestral vermelha. É claro, né? Para aquela criança que tem mais, né, aquela coisa de estudar e tudo mais, quando vem uma nota vermelha, caiu o mundo para ela. Para nós que somos pais, é claro que a gente vai conversar com o nosso filho e vai falar assim: olha, puxa, você tirou nota vermelha. Será que você estudou? Você não ficou com dúvida, né, nessa área, em tal matéria, nesse bimestre? Por que você tirou? Vamos procurar saber. Então, para nós como pais, não é muito difícil entender que aquela nota vermelha, para aquela criança, naquele momento, pode ser um instrumento de ensino maravilhoso. Algo que nós, como pais, na nossa vontade de educar, será aquele momento crítico, terrível para aquela criança naquela notinha vermelha. Mas nós vamos nos utilizar disso para tirar coisas boas e levar aquela criança a não ficar se lamuriando ou lamentando durante dias e meses por causa daquela nota vermelha. Pelo contrário, nós vamos levá-la e conviver com elas e viver de maneira em comunhão, né? Para levá-la a um outro entendimento e o que significa aquela derrota. É por isso que na palavra de Deus, Deus ensina mais os seus servos nas derrotas do que nas vitórias. Por quê? Porque a derrota nos faz pensar, a derrota nos faz avaliar. E nessa linha de raciocínio, você percebe, e Salomão diz isso, que é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem festa. Por que na casa que tem luto? Né? E agora eu que estou falando. Por que a casa que tem luto? Porque na casa que tem luto, a pessoa avalia, a pessoa pensa, ela sabe, ela traz à memória um dado que é simples e profundo. A única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer um dia, como dizem por aí. Então, isso, para Deus, e Salomão destaca isso, é importante para que as pessoas que estiverem naquele momento trágico, terrível, de saudade, de impotência, sentimentos são aflorados, situações, circunstâncias,
parentes distantes, né? Parentes distantes que há muito não se via, de repente estão lá, situações, pendências mal resolvidas no passado. E mais ainda, a pessoa se coloca diante de uma realidade que é dificílima. Ponderar, pensar, esquadrinhar, mas é um momento, aos olhos do sábio, é um momento muito importante para que a pessoa se avalie como está a sua vida, sobre quais patamares, quais bases estão fundamentados, né, os seus absolutos, os seus projetos, os seus objetivos, as suas contingências. Então é esse momento, né? Então o que o Senhor está falando? Que em primeiro lugar, o escriba sábio, né? O escriba versado no reino dos céus. Então significa que é um escriba sábio, versado no reino dos céus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então é exatamente o escriba, ou seja, o mestre, o conhecedor profundo da palavra, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Por quê? Porque as coisas velhas dizem respeito a um documento, a uma história, a um tempo de uma relação de Deus com o homem e do homem para com Deus. Então o Antigo Testamento, ele é maravilhoso, porque o Antigo Testamento, como eu sempre falo, é a ilustração do Novo. É a parábola do Novo. E o Novo vai explicar o Antigo Testamento, mas como o Novo vai atualizar a relação de Deus com o homem, do homem com Deus, e vai fazer nessa revisitação uma nova etapa na vida da pessoa, uma nova etapa na nossa relação com Deus. Então Jesus nasceu judeu, Jesus não veio pura e simplesmente desfavorecer, negar, né? ou depreciar o Antigo Testamento ou a tradição, né, judaica. Não, ele veio cumprir, ele veio trazer a plenitude. Então, aos olhos de Deus, não precisaria, propriamente dito, haver uma cisão entre o judaísmo e o cristianismo. É por isso que alguns falam assim, mas na tradição judaico-cristã, ou na cultura judaico-cristã, né? Na fé judaico-cristã. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer a plenitude do judaísmo. Ele veio cumprir a lei, ele veio ensinar a lei, mas ele veio revisitar, atualizar aquela lei estabelecida desde o tempo de Moisés, através da história dos patriarcas e assim por diante. Então, quando o Senhor Jesus, ele fala que o escriba versado no reino dos céus, ele, como um pai de família, tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Por quê? Porque tudo é importante. As coisas novas, e ele fala primeiro coisas novas, para depois falar de coisas velhas, exatamente porque tem a sua importância, é em Jesus Cristo. Enquanto que as coisas velhas, não menos importante, são de um valor extremo, porque as coisas velhas trazem exatamente essa história que vai ilustrar, que vai parabolizar, que vai nos levar a entender muitas coisas do Antigo Testamento. Mas agora, nós, como assim, aqueles que têm a cultura judaico-cristã, vamos prosseguir para o alvo, vamos avançar. Entendendo que tanto o Antigo como o Novo
falam exatamente a mesma coisa, sobre a figura, sobre a imagem, sobre os sentimentos daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a bondade encarnada da Trindade. A bondade da Trindade se manifesta na sua plenitude em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus termina o capítulo 13 de Mateus, depois de explicar as 7 parábolas, as 7 parábolas do reino dos céus, ele pergunta, em primeiro lugar, versículo 51, vocês entenderam? Está claro? Segundo, ele diz assim, por isso todo escriba versado no reino dos céus é como um pai de família, que vai até o seu depósito e lá tira coisas novas e coisas velhas. Por quê? Porque o escriba versado no reino dos céus, ele consegue, no entendimento que o Espírito Santo manifesta sobre ele, porque isso vem de Deus, Daí a Bíblia falar que é uma revelação espiritual. Não é pelo conhecimento humano, mas é um conhecimento espiritual. E para ter conhecimento espiritual é necessário a intervenção de um agente externo. Quem é? O Espírito Santo de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus nos abre o entendimento para pensarmos a respeito. Por quê? Veja só o que diz Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Diz assim, versículo 11, 29 e 11. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora nós sabemos que fim que nós desejamos, O que nós desejamos? Nós desejamos participar, fazer parte integral do reino dos céus. Esse é o nosso pensamento. Nós aprendemos que esse pensamento, ele é saudável, ele é necessário e nós desejamos. Então, primeira coisa, nós estamos afinados, sintonizados, ajustados, alinhados com o pensamento de Deus. O reino dos céus é o nosso tesouro maior. Então diz assim, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E qual lugar que o Senhor mandou? Diz aqui, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Qual lugar da onde o Senhor nos mandou? Do reino dos céus. E qual foi o exílio? A terra. Nesse sentido, esse mundo caído de hoje. Então, como dizem alguns, servos de Deus, eles falam o seguinte, o céu não é o nosso objetivo, é a nossa origem. E realmente, porque antes de existirmos, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias, ou seja, a nossa origem, ela é celestial. É por isso que existe assim um sentimento que a gente não consegue explicar direito, mas é um sentimento de eternidade, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Por quê? Porque o Senhor criou o homem com a eternidade no seu coração. Porque é a nossa origem. E quando nós damos vazão e nós corroboramos, comungamos com essa visão celestial, então nós vamos desejar exatamente
E o Senhor vai aferir esse nosso desejo e Ele vai nos levar àquilo que nós desejamos. É o reino dos céus. É a presença eterna, plena, perfeita, infinita, daquele que era, é e sempre será. Então nós compactuamos com o Senhor. Nós entramos em comunhão com a Trindade. E esse reino passa a ser algo desejado como jamais nós havíamos desejado anteriormente. É por isso que nós somos alimentados no Senhor e na sua palavra. E quem tiver fome, vá até Ele, e Ele dará de uma comida que nunca mais teremos fome, que é exatamente essa consciência de reino, essa consciência de eternidade. Então, quando Jeremias, o profeta Jeremias, fala, e numa palavra também escatológica, ele está trazendo ao nosso entendimento qual é o desejo do Senhor. Então ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Então é como se o Senhor estivesse nos preparando para que um dia nós sejamos arrebanhados pelo pastor do Salmo 23 e sejamos levados às águas tranquilas, né? Como diz ali no Salmo 23, aos pastos próximos aos mananciais de águas, diz a palavra. Então, é esse quadro que deve alimentar a nossa vida cotidianamente, diariamente. Um quadro onde o Senhor completará uma obra que Ele iniciou desde quando Ele sonhou conosco. Antes que nós fôssemos uma massa sem forma, Ele já havia germinado, gestacionado, e nós já havíamos sido desejados no ventre da Trindade. E a Trindade nos gerou, nos gestacionou na sua eternidade, para que nós fôssemos, claro, enviados ao nosso exílio, mas que a promessa é que nós voltaremos a Ele. Veja só o que diz Efésios. Por isso que a palavra de Deus ela é única. Não tem antigo e novo. No sentido didático até tem, mas no sentido de uma visão de um escriba que é versátil, tanto no antigo como no novo, ou seja, ele é versado, né? Conforme diz a palavra, no reino dos céus. Isso é maravilhoso. Efésios capítulo 1. Diz assim, versículo 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é incrível como o novo aqui está explicando o antigo? Então Deus fala: olha, eu virei buscar vocês, porque eu virei buscar vocês do exílio, e vos arrebanharei novamente. Enquanto isso, nós temos o penhor da nossa salvação, da nossa herança eterna. Quem é? O Espírito Santo habitando em nós. Esse é o penhor da nossa salvação. Então, a palavra de Deus ela é muito especial, porque ela me dá certeza, ela me explica e ela me torna edificado, fundamentado sobre essa palavra, para que eu, na minha esperança, possa andar de glória em glória e de vitória em vitória, como diz a palavra. Então, quando eu e você
pensamos todos os dias, pequena porção da palavra, como foi hoje, né? Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52, tão pequenininho, 2 versículos, mas dizem tanto para nós, sobre a nossa fé, sobre a nossa certeza, sobre os nossos fundamentos, o que significa um escriba versado, né? Um escriba versado no reino dos céus. Ele é como um pai de família que vai até o seu depósito e tira coisas velhas e coisas novas. Por quê? Toda a vida dele é não apenas para aprender, mas é também para ajudar a ensinar o que significa o reino dos céus. É maravilhoso, é muito especial. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. É por isso que nós não temos essa trava. Ah, mas antigamente era assim. Ah, mas era na época da lei. Calma. A lei já foi revisitada por Jesus. O que significa isso para nós? Porque em tudo no Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Em tudo no Novo Testamento fala de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a tradição rabínica, a lei de Moisés, as palavras dos profetas, nos levam todos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Por quê? Porque a lei, mais a tradição judaica, ela é, aos olhos humanos, inviável. Mas quando a lei e a tradição judaica, mais os escritos proféticos, passam pela pessoa de Jesus Cristo, e nós recebemos depois essa tradição, essa lei, a palavra dos profetas, os livros históricos, então tem toda uma outra explicação, todo um outro sentido, e que nós viveremos esse sentido em Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu coloco nossos pedidos, nós colocamos os nossos pedidos diante do teu altar, nossas famílias, nossos queridos, como estão aqui, a minha tia Rosália, a Cida, né, seus filhos, nora, também a minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder de Deus sobre cada um, o Bispo Antônio, sua família, meus pais, o seu João, Dona Dara e familiares, seu Toninho, Dona Nadir e familiares, João, Roseli, Ângela e familiares, a presença, o mover, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, Dona Efigênia, a graça, a presença, o poder, o mover de Deus sobre todos nós aqui. Que a tua presença seja cada vez mais destacada na nossa vida. E nós sejamos, Senhor, cheios, transbordantes dessa tua presença, a presença da tua Trindade, para vivermos a plenitude do reino dos céus, hoje e eternamente. Por isso, derrama-te, continua a falar no nosso espírito, no nosso coração, no nosso cotidiano, que essa realidade espiritual faça parte da nossa realidade como pessoas, como famílias, dentro de uma comunidade, dentro de um país. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te, toca, visita, cura, restaura, renova o nosso entendimento, derrama-te, ó Deus, sobre o nosso físico, o nosso organismo, tendões, veias, artérias, nervos, articulações, coração, fígado, rins, pâncreas, órgãos, tireoide, olhos, ouvidos, taxas, circulação sanguínea. Receba a vida, receba a graça, receba a ressurreição. Visita-nos como a Fernanda, a Ruth e tantos outros, o Márcio, a presença, o poder de Deus,
tocando, visitando, renovando, restaurando, restituindo, ressuscitando, em nome de Jesus, essas águas curadoras. Visite os nossos queridos, que nós temos orado, principalmente aqueles que estão das nossas famílias passando pela Covid-19. Senhor, fortalece o organismo, fortalece a saúde, fortalece, ó Deus, as taxas, que a tua graça, a tua resistência se derrame abundantemente sobre cada um deles, para que haja cura, para que haja vida, e possam passar como nós, muitos de nós já passamos pela Covid-19 e estamos aqui. Por isso, ó Deus, derrama-te, cura, toca, restaura, protege, preserva. E nós te clamamos pelo nosso país, por essa situação trágica, tão assim desesperadora, terrível, daquilo que a gente está assistindo, por exemplo, no Acre, em outros locais, no sul do Brasil, também aqui no Sudeste, também no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Ó Deus, as questões de falta de estrutura, falta de hospital, falta de leito. Senhor, tem misericórdia, toca, visita-nos com o teu consolo, com o teu conforto, com a tua misericórdia, com a tua compaixão. Visita-nos, Senhor, na nossa pequenez, perdoa-nos na nossa transgressão, no nosso pecado, na nossa iniquidade. Olha, ó Deus, liberta-nos de nós mesmos, para que nós sejamos curados como país, como povo brasileiro. Tem misericórdia, visita-nos, restaura-nos, consola-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa, um mês de março maravilhoso, uma segunda-feira cheia de vida, cheia de possibilidades, conquistas e realizações. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Você carrega o amor do Deus vivo, um amor eterno. E se você carrega esse amor do Deus vivo, significa que o Senhor Jesus é parte integrante da tua vida. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te alegra, é Ele quem te visita, é Ele quem mora no teu coração. E é por isso que nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, Deus te abençoe, fique na paz, segundona maravilhosa, amanhã terça-feira, a partir das 10 horas. Fiquem com Deus, tchau, tchau!